Como eu já havia anunciado, nós vamos começar hoje a falar sobre oração. Nós estamos começando uma nova fase do curso de inteligência bíblica. Então, a partir de agora, todo mundo que quiser crescer aqui na igreja, ser pastor, ser diácono, ser obreiro, ser evangelista, obreira, diaconisa, tem que aprender a palavra, tem que aprender os fundamentos da palavra de Deus. Tem que haver um começo. Quando você vai fazer o primário, você já não começa aprendendo multiplicação nem divisão, você não aprende já geografia, você começa lá atrás, as primeiras letras, as primeiras contas, os primeiros passos do ensino. Assim também é a Bíblia. Ninguém nasceu sabendo, tem que ter um começo, para depois conseguir entender tudo. Que bem só querem todas as filhas aqui hoje, Fernando, que bom, fico feliz de ver, amém. Então, esse método, Jesus nos deixou. A Bíblia fala que nós erramos quando não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, duas coisas nós temos que conhecer: as Escrituras, a palavra, e o poder de Deus. O que é o poder de Deus? A manifestação do Espírito em sua plenitude. Então, em todos os seus segmentos da vida espiritual. Então, nós hoje vamos falar de uma coisa que é fundamental. Eu diria que é rudimento de doutrina. O que é rudimento de doutrina? Coisa que todo mundo tem que saber. É o quê? Tem coisas que alguns vão saber, outros não. Por exemplo, imposição de mãos é uma coisa mais avançada, vocês vão aprender já. Uma vez já preguei sobre isso há mais de um ano atrás. Quando impor as mãos, por que impor as mãos, o que acontece? Quem não pode impor as mãos, quem deve impor, etc. Isso nós vamos ver. Mas hoje vocês vão aprender a atitude mais maravilhosa que existe no reino de Deus, que é a chamada oração. A oração é o mover que você produz dentro do seu espírito, com todas as suas forças, em se achegar até Deus. Oração é o ato mais sobrenatural que existe. Como é que pode uma pessoa falar com o invisível? Isso é orar. Quando você conversa com uma pessoa, conversa com o seu cônjuge, com o seu pai, com o seu filho, com a sua mãe, você está tendo uma relação direta, pessoa a pessoa. Mas você chegar, se ajoelhar no seu quarto, sozinho, e falar com as paredes, para quem olha de longe, fala, é louco. Quem não é espiritual não entende o que é uma oração. As pessoas que não são de Deus acham loucura a oração. Orar, falar com Deus. Mano, você não está vendo Ele. Você não o está vendo, Ele não está falando nada. Quer dizer, as pessoas que não são espirituais não compreendem as coisas do Espírito de Deus. Mas você que é de Deus, entende que falar com Ele é fundamental. Agora, por quê? Por que orar? Se Deus é todo poderoso e sabe de tudo. Lá em Mateus capítulo 6, a Bíblia fala que Deus já sabe o que você precisa antes de você pedir. Né? Por isso que ele fala, não praticais a vã repetição. Quando estiveres orando, não useis de vãs repetições, porque não é por vosso muito falar que sereis ouvidos, diz lá em Mateus capítulo 6. Então por que Jesus fala isso? Porque o Senhor vosso Pai, o vosso Deus já sabe o que você precisa antes de lhe pedir-lhes, mas é preciso orar. Por que preciso orar, se Ele sabe de tudo? Por quê? Que mistério é esse, se Ele é todo poderoso? Pois é, existe então um fundamento, alguns fundamentos, mas o primeiro é que Deus não faz nada sozinho. Ele faz questão de que nós liguemos na terra, para que o movimento da terra seja acompanhado nos céus. Nós vamos ver tudo isso hoje. Por que disso? Isso é um mistério. Ele não vai fazer. Deus sabe que você precisa de roupa, você precisa de comida, você precisa pagar imposto, que seus amigos, parentes precisam de proteção, mas a Bíblia fala que nós temos que orar uns pelos outros, orar pelos que estão em eminência, orar pela nação. Mas Deus não sabe de tudo, por que Ele não faz? Independente da vontade do homem. Deus não faz coisa alguma sem que o homem participe. Por quê? Porque Ele não formou robôs, mas formou homens dotados de vontade, de voluntariedade,
de inclinação para um lado ou para o outro. E esse livre-arbítrio me faz autônomo, me faz amigo de Deus ou não, me faz inclinado a estar com Ele ou não. Então não sou um robô, nós somos seres individuais, e Ele tem prazer nisso, que nós o busquemos voluntariamente, e não só o busquemos, que nós liguemos aqui a vontade dEle lá, porque a vontade dEle é completa quando a minha vontade coincide com a dEle. Esse é o segredo. Então, não adianta, Deus faz questão que nós oremos. Agora, Ele faz tudo o que nós pedimos? Não. Você fala: Senhor, quero ganhar na loteria esportiva, por favor, sozinho de preferência. 150 milhões, Senhor, o Senhor não me ama? Não adianta essa oração, não sei se é da vontade dEle, porque se você ganhar, você vai ficar, ou talvez um metido, sei lá, vai ficar se vangloriando do dinheiro. Tem gente que não pode ser rica. Eu conheci gente que ganhou dinheiro, porque Deus deu, saiu da igreja. Interessante isso. Então, não é o dinheiro que traz felicidade, não é o dinheiro que vai resolver o seu problema. E Deus sabe que você precisa. Agora nós temos que saber o quê? Qual a vontade dEle. 1 João, capítulo 5, abra lá. Diga glória a Jesus. Então existe como orar, existe por que orar. Agora existe uma coisa: orar segundo a vontade de Deus. Olha que interessante. Em 1 João, capítulo 5, a palavra diz o seguinte. Olha aqui, no verso 14. Diga glória a Deus. Olha só, verso 14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha que confiança maravilhosa. Eu tenho uma vontade, Deus também tem a mesma vontade. Pedir, na hora liga, acontece. Por que demora às vezes? Não importa, mas acontece. Talvez você não esteja orando, porque sem oração não há manifestação do poder. O poder é como se fosse uma represa imensa, infinita, à nossa disposição. Este é o poder de Deus, esta é a unção de Deus, este é o poder do Espírito infinito. Só que você pode abrir uma torneira pequena ou uma baita de uma torneira larga, com uma grande vazão. Isso depende da sua fé. Muita oração, muito poder. Guardem isso. Já dizia o pastor Ernesto Nini, falecido: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Nenhum poder. A falta de oração me faz o quê? Um homem carnal. Porque se a oração é o ato mais espiritual que existe, se eu não orar, eu não estarei colocando confiança naquele que realmente existe e transformou minha vida. Como vocês têm liberdade, podem perguntar. Fala, Gabriel. Como que nós sabemos qual a vontade de Deus para a gente ser congruente? Você é muito inteligente. Dá uma geral para ver como está a turma hoje. Olha aqui, ó, todos aqui hoje. Você é muito inteligente, Gabriel. Vou falar sobre isso. Como é que eu vou saber a vontade de Deus? Posso até te adiantar uma coisa: se quem tem a mente de Cristo pensa como Ele, então tudo que eu penso Ele também pensa, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 2 verso 14, fala que o homem natural não compreende, mas o que é espiritual entende tudo, e ele de ninguém é entendido ou discernido. Por quê? Quando eu sou espiritual, a minha vontade é fazer a vontade de Deus. Se eu quero um carro bom, é porque eu vou fazer para a obra de Deus, não é para pegar o carro para tirar racha na marginal. Não é verdade? Se eu tiver um dinheirinho a mais, eu vou ajudar as pessoas. Não é para ficar aí passeando o mundo e largando Deus. Então, se eu peço alguma coisa que coincide com a vontade dele, porque ele quer o teu bem-estar, ele quer você bem vestido, ele quer você pagando as contas, ele quer você casado com essa menina que está do seu lado, que você está enrolando faz tempo. Cadê a Vitória? Está aqui hoje, não? Não veio a Vitória. Agora o namorado da Vitória eu vi aí. Cadê a Vitória? Ela estava... Semana passada ela estava, você não estava. Agora você veio, está vendo alguma coisa entre vocês. Aqueles caras que já ficam falando. Tem que vir juntos, viu? Mas entendeu? Então, se é da vontade de Deus,
você coincidindo com a vontade dele, vai acontecer. O que Deus não faz é o mal. Como é que é? Jeová, desce fogo no meu vizinho, Jeová. Ele faz barulho de noite, acaba logo com ele. Nunca Deus não ouvia essa oração. Não é assim? Eu tinha uma senhora em São Bernardo que orava assim: Senhor, mata meu marido, porque ela é um bebum. O marido dela tomava todas. Ele era de uma igreja que eu não vou falar o nome, mas uma igreja que não podia cortar cabelo, não podia rapar o braço, tinha que usar véu, não vou falar o nome. Mas nessa igreja, ela começou a orar: Senhor, mata meu marido. E ela tinha calo no joelho, e o marido estava lá, tomando todas. Não vai orar, não é assim: mata meu marido. Não é assim. Ela queria casar com outro, porque ela bebia, né? Ué, Deus quer, converte meu marido, salva o meu marido através da minha vida, como está em 1 Pedro capítulo 3. A mulher sábia, ela ganha o seu marido sem palavra. Ganha o marido, não precisa matar o marido. Então, são tipos de orações absurdas que Deus não vai ouvir. Deus não vai ouvir, porque existe uma vontade que é espiritual, também material, porque Jesus falou em Mateus capítulo 6 também, mesmo o Sermão da Montanha é maravilhoso. Ele falou assim: se Deus veste a erva do campo, que hoje está aí bonita na relva, amanhã e à tarde é queimada no fogo, não vos vestirá também a vós, homens de pouca fé? Deus não sabe o que você precisa? Sabe, mas precisa pedir, precisa orar. Por quê? Porque existem 3 princípios que eu vou começar agora a enunciar para vocês. Mateus capítulo 18, abra lá. Que bênção, Gilvan, direto de Mato Grosso. Pastor Gilvan, olha aqui, ó. Temos um pastor de Mato Grosso conosco aqui hoje. Pastor Gilvan e sua esposa Adelaine, que bênção, glória a Deus por isso. Lá de Cuiabá, de Campo Grande, já estive na casa deles, fui super bem recebido, né, Silvinha? Glória a Deus por isso. Estou esperando para me pregar lá de novo, qualquer dia. Vamos lá. O que eu falei? Mateus, meu Deus, temos mais um pastor entre nós. Olha só, pastor Toninho, o tesoureiro, que bom que ele está aqui. Aí ele vê o calor que eu estou tendo aqui. Mateus 18. Toninho, eu prometi que semana que vem não pode ter esse calor. Não pode, olha só, lotado. Mateus 18. É bom, é? Calor é bom, então amém. Ó, Mateus 18, verso 15. Ora, então nós vemos em Mateus 18 uma situação interessante. Presta atenção, olha só. Mateus 18, a partir do verso 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, Jesus falando. Jesus não tinha ido para a cruz ainda, mas já falava da igreja aqui. Olha só isso, Aleph, olha só. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Então há uma desavença entre irmãos. Você tem que acertar o problema. Tem que acertar, não pode ficar de mal. Na igreja não pode ficar de mal. Na família não pode ficar de mal. O ser humano não pode ficar de mal. Então, tem um problema, uma questão, vai e resolve. Não resolveu, chama 2 ou 3 testemunhas da igreja. Não resolveu, olha aqui, ó. E se não as escutar, verso 17, diz-o também a igreja. Então a coisa vai para cenáculo, a coisa vai para a assembleia. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Olha que sério Jesus falando. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Olha o segredo aqui, ó. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então preste atenção, a partir do verso 18, existem 3 princípios. Primeiro princípio, primeiro fundamento da oração. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. O movimento do céu acompanha o movimento da terra. Se não acontece na terra, não acontece no céu. Se liga na terra,
liga no céu. Deus faz questão de agir assim. Eu até trouxe um exemplo aqui bíblico interessante, que está em Êxodo capítulo 17. É um exemplo do Velho Testamento, como Deus acompanhava o movimento da terra. Olha só, sua Bíblia atômica, eletrônica. Você é muito futurista, pirata, para quem rodava os 7 mares com essa touca de pirata. Mostra o pirata para todo mundo ver quem é o pirata. Tomar um café enquanto isso. Que coisa, o pirata aqui fazendo curso aí. Glória a Deus, grande servo de Deus. Êxodo capítulo 17. Então o que acontece? Israel entrou em guerra com os amalequitas. A turma de quem? Do Amaleque. Olha lá, verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe os homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. A vara aqui é figura da autoridade. A vara é figura do poder e autoridade que Deus tinha dado a Moisés. Você vai casar semana que vem, né? Se preparem, grande casamento. Quem vai fazer o casamento? Glória a Deus! Muito bom. Olha lá. Verso 10. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao monte, ao cume do outeiro. E acontecia, agora presta atenção nesse verso de 11. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, olha que interessante, Israel prevalecia. Mas quando Moisés cansava e abaixava a mão, o que acontecia? Amaleque prevalecia, Israel perdia. Mas eu pergunto, quem é o poderoso? Não é Deus? Deus não falou, eu vou prevalecer? O Senhor que ia estar lá na frente? E por que se Moisés abaixava a mão, a coisa perdia? Por quê? Porque Deus tinha dado na mão de Moisés a autoridade. Olha aqui, ó, verso 12. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, porque o cara ficou lá o dia todo, não estava aguentando mais, com a mão levantada. Mão levantada, o poder vinha. Mão baixa, na hora que ele pesava a mão, o que acontecia? O poder perdia, o poder não prevalecia Amaleque. Então olha só, as mãos eram tão pesadas que eles tomaram uma pedra, verso 12, e a puseram debaixo de Moisés para sentar-se sobre ela, e Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol, para que houvesse a vitória contra os amalequitas. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Tudo bem, então veja bem, o que significa isso? Que Moisés com a mão levantada era a figura da intercessão. Você ora com a mão levantada, Deus abençoa. Você ora, intercede, Deus prevalece. Se você não ora, não há prevalência. Acontecia ali na guerra. Independe do número de soldados israelitas, independe da força, era Deus que operava a prevalência, a vitória. Se eu não oro, não acontece nada. Pastor, eu preciso levantar as mãos santas para cima. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, olha que coincidência. 1 Timóteo 2, ele diz justamente isso. Olha que fantástico. Olha aqui, ó, verso 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Por que levantar? Orando, porque quando você levanta a mão, o poder desce. Interessante. Quando Moisés foi atravessar o Mar Vermelho, o povo estava atrás de Moisés. Moisés chegou lá no mar, o mar fechado. Moisés olhou para longe, viu o faraó chegando, aquela fumaça dos cavalos, olhou para frente, o mar fechado. O que ele falou? Deus, e agora o que eu faço? Está lá em Êxodo 14. Aí Deus falou o que para ele? Eu vou abrir o mar? Não, o que Deus falou? Porque clamas a mim, diga você com a tua vara ao povo que marche, e você fere as águas. Você que vai abrir, é a tua mão que vai abrir, é a tua oração que vai prevalecer, é a tua mão que vai mover o meu poder. Então quando você ora, você move o poder de Deus. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Ezequiel
36, 37. Ou é 37, 36? Vou ver lá a hora. Vamos ver lá. Abra lá. Diga glória a Jesus. Eu não sou que nem o Toninho, que tem uma mente privilegiada, jovem, aí 40 anos no máximo, uns 30 e pouco. Olha lá. Eu já estou velho, barba branca, olha aí. Ó. Ezequiel, capítulo 36 ou 37. E é 37, 36, sei lá, vamos lá. Diz assim a palavra. Texto interessante. É 36, 37. Glória a Deus. Eu acho legal porque o próprio Ricardo, cadê o Ricardo? Com o nenezinho novo em casa, não dorme à noite, mas está aqui no culto hoje, no estudo bíblico. Nenezinho tem 2 semanas, não dorme. Ele passa a noite, 3 horas da manhã, estou aqui, glórias, e todo mundo glórias, orando por ele. Né, Silvinha? Silvinha, me mostra como é que está o Ricardo. Glória a Deus, é assim mesmo. Ó, Ezequiel 36, 37. Assim diz o Senhor: ainda por isso me pedirá a casa de Israel que lhe faça. Multiplicar-lhes-ei os homens como a um rebanho. Ué, Deus não sabe que precisa multiplicar o número de homens? Mas é preciso que Israel peça, ore. Até no Velho Testamento acontecia isso. Para acontecer a coisa, é preciso pedir. É preciso interceder, é preciso orar. É interessante. Olha em Isaías 45, esse eu anotei. Isaías 45, 11. Deus também falando a mesma coisa, profeticamente. Ó, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Isaías 45, 11. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos. Demandai-me. Sabe o que é demandai-me? Me manda. Me manda. Deus está falando, eu estou com vocês. Abram a boca, peçam, demandem. Não é presunção. Eu vou mandar em Deus. Não. Deus quer que nós liguemos na terra o movimento dele no céu. Os céus são governados pela terra. Existe uma guerra espiritual aqui embaixo. Só que o homem fica, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor faz isso. Não, demande, Senhor, vai acontecer em nome de Jesus. É da tua vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declare, insista, ore. Nosso mal é não entender os princípios da oração. Primeiro princípio, a terra governa o céu. Você governa o céu. Amém? Quem levantou a mão? Fala, Léo. Isso. Então, oração egocêntrica, porque quem não quer ficar do lado de Jesus? Quem não quer? Me fala. Dos 10 bilhões de pessoas que passaram por essa terra, temos 7 bilhões e pouco agora na terra, vivos atualmente. Os que são cristãos, todos querem estar do lado de Jesus. Só que a mamãe do Tiago, né, e João foram lá e falaram: Jesus, queremos só uma coisa, um de um lado, outro de outro. Aí Jesus olhou e falou: olha, beber do cálice que eu bebo, que é o sofrimento, e ser batizado com o batismo que eu sou batizado, que é morte. Não é batismo nas águas, porque Jesus já tinha sido batizado, e eles também, batismo da morte. Ser batizado como eu serei batizado e beber o cálice que eu bebo, eu garanto. Tanto é que Tiago foi o quê? Decapitado. Mas sentar à direita ou à esquerda pertence a meu Pai. Então, oração egocêntrica. Nem todas as orações Deus vai ouvir. Nem todas as orações vai ouvir. Foi um pedido, elas arriscaram, mas não é assim. Não é assim que funciona. Senhor, eu vou voar, quero voar. Mas por que você quer voar? Quero andar nas águas. Po Yong-Shu escreve no livro dele sobre as 4 dimensões, a quarta dimensão, desculpa, no livro do Po Yong-Shu. Uma coisa interessante. Lá na Coreia tem uma grande igreja cristã, que é a igreja do Evangelho Pleno, do Po Yong-Shu. Ele conta que tinha um grupo familiar que eles cismaram que Deus tinha que fazer com que nem fez com Pedro. Eles iam andar no rio e Deus ia salvar.
ia fazer eles andarem. Eles morreram com os 3, 4 afogados. Ele conta no livro isso. Deus não é obrigado a fazer o que você quer. Pelo contrário, o diabo falou para Jesus: escuta, você não é o filho de Deus? Lança-te do alto, do topo do templo, porque os teus anjos serão obrigados a te sustentar nas mãos. Está escrito no Salmo 91, dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para que te sustentem, quando tropeçares em pedra. Aí Jesus falou o quê? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Isso é tentar a Deus. Nós tentamos a Deus às vezes. Senhor, o Senhor tem que fazer isso para mim. O Senhor tem, eu não aceito. Às vezes a pessoa está fazendo uma tribulação boa, está tendo lá do lado do trabalho uma pessoa que vai se converter, mas por enquanto é uma pessoa meia casca, sabe, meia chata, meia problemática. Aí a pessoa fala assim: Senhor, eu não aceito. Mas espera aí, Deus ama aquele lá como ama você também. Então nós temos que entender o plano de Deus. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Está lá no Provérbios capítulo 3, versos 5, 6 por aí. Entendeu? Então a oração tem que coincidir com a vontade dele. E essa oração da vontade, sentar à direita ou à esquerda, ninguém sabe. Vamos voltar para Mateus 18 para entender o segundo princípio da oração. Primeiro eu tenho que entender que eu governo. Então você tem que pedir com autoridade, Deus vai te dar. Segundo, verso 19: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Concordarem, concordância. A palavra concordância significa harmonia ou sinfonia. Eu tenho que concordar com meu irmão. Não posso ter problema de concordância. Pode ser que eu tenha o mesmo propósito que ele, fazer o bem, mas se eu não me dou com ele, Deus não vai me ouvir. Deus detesta desarmonia. Deus quer perdão e harmonia. Em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, ele fala no final: mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, poder, honra e glória para sempre. Poder, glória para sempre. Daí ele fala assim: mas se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai vos perdoará a vós. Se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Isso também está em Marcos capítulo 11. Abra lá, diga glória a Deus. Glória a Deus. Toninho, pelo menos um ventilador, se não tiver, o povo está desmaiando lá atrás, tem uma moça desmaiando. Você é o responsável, Toninho, a turma vai te pegar na saída, viu? Se preocupe. Você vai orar, né? Que santidade, eu nunca vi, nem em Israel encontrei tanta fé, e nem tanto calor também. Glória a Deus pelo Reaja, né, Dani? Glória a Deus. A única do Reaja é você aqui, né? Quem mais? Olha, você também é do Reaja, quem mais? Onde aparece? Até que enfim veio um aí. Ó, Marcos 11, verso 22. E Jesus disse: tende fé em Deus. Verso 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser, lhe será feito. Não pode duvidar, ter certeza. Oração é convicção. É o movimento dos teus lábios coincidindo com o que está no teu coração. Você ora falando, expressando o que está cheio no teu coração. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Acabou. Deus quer dar, Deus quer te abençoar. Agora, verso 25, olha a condicional. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mesma história lá do Mateus. Mas se vós não perdoardes aos homens, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Ué, mas Deus não tem que perdoar todo mundo? Deus não é bom, hein, Eduardo? Por que Ele não vai perdoar? Não vai, porque o homem tem inclinação má. O homem tem uma inclinação de briga, de discórdia. É a herança da serpente, né? É a competitividade, é o orgulho. Não, eu perdoei, mas ele lá, eu aqui. Não, isso não é perdão.
Perdão é você ficar junto. É que nem a Silvinha quando era pequena, que o pai dela fazia assim, que se ela brigava com os irmãos, o pai dela pegava os irmãos e mandava abraçar e ficavam 1 hora abraçados. Não era isso? Hoje eles se dão uma família super unida, impressionante. Oi, você fazia isso com seus filhos? Eles se dão bem hoje, né? Amigos, por quê? Tem que impor o perdão. Jesus falou, se não perdoar, eu não vou perdoar. Interessante. Os fariseus chegaram para Jesus, escuta Jesus, com que autoridade o Senhor faz essas coisas, esses milagres? Aí Jesus falou, tá bom, já que vocês me perguntam, eu vou responder se vocês me disserem. João Batista, o batismo de João é do céu ou da terra? Aí eles, se falarmos que é do céu, ele vai falar, por que vocês não se batizaram? Se falar que é da terra, o povo nos acaba. Não sabemos se é do céu ou da terra. Daí Jesus falou, também não vou falar. Também não vou falar com que autoridade faz essas coisas. Não vou, pronto, acabou, não vou falar. Deus é assim. Se você não perdoar, Ele não vai te perdoar. E não vai te ouvir. Tem gente empatada aí, empacada na oração, por causa de perdão. Enquanto não perdoar, marido, parente, irmãos, irmãs, amigos, colegas, Deus não abençoa. Fala, irmã. Bom, aí é outra história, mas você já lavou as mãos. Sim, você continua orando. Sim, não, você tem que perdoar. Aí você, quando você perdoa, se cumpre o que está em Romanos, capítulo 12, amo questões assim. Eu adoro, que daí eu já dou uma resposta bíblica. Romanos capítulo 12, olha, isso é para você. Então a pessoa não perdoa você, olha o que acontece. Olha aqui, ó. Verso 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, verso 18, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Está na tua mão, tende paz. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, olha só. Tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. A sua não é tua, é a dele. Sua é a terceira pessoa, é ele. Jesus começa a amontoar fogo nele, por quê? Porque você está escusa, você está perdoada, porque você perdoou. Você está fazendo bem a quem não ama você. Acabou, dá na parte dele. A partir de agora, ele vai responder para Deus. Amém? Lógico, se a pessoa vai te atacar, você perdoa e não vai conviver. Mas as questões da igreja não são assim. A pessoa às vezes está do seu lado, não ama você, mas, ai linda, glória a Deus, né? Te mata um dia. É assim. É assim. E Deus não quer isso. Deus quer sinceridade. Deus quer sinfonia, concordância. Segundo princípio, quer ser ouvido por Deus? Abençoe a todos e viva em santidade. Porque se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Santidade e concordância. Volte para Mateus capítulo 18. Olha quanta coisa de oração, hein? Puxa vida. Então, pastor, a coisa é séria. Às vezes você tem que estar na hora de você começar a mudar o seu esquema de oração. Começa ligando para a pessoa que você tem problema. Ah, mas eu não vou me sujeitar. Bom, então, aquele que não se humilhar, não será exaltado. Quem se humilha, é exaltado, é abençoado. Amém, Vanderleia? Está me vendo aí? Glória a Deus. Mateus 18, verso 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Que princípio tem aqui? Unidade. Unidade, 2, 3, mais. Jesus quer que nós mantenhamos uma unidade. Eu não me conformo com a igreja de Cristo dividida. Tem 4 igrejas aqui, em menos de 300 metros, e ninguém conversa com ninguém. Eu converso, porque grande parte são todos meus pacientes, até o pastor aqui do lado. Mas tem gente que às vezes você não tem comunhão, e tem que ter comunhão. Comunhão na igreja. Comunhão fora da igreja, com outras igrejas.
são as esposas do Senhor Jesus, são as mulheres de Deus. A igreja é a noiva do Senhor. Eu preciso ter comunhão para aí sim haver poder. Isso está em João 17. Vamos achar o texto, eu acho que é 20, 21 por aí. Diga glória a Jesus. João 17. Que bom, pastor Toninho conosco, sentindo as agruras do calor. Jesus mandou ele aqui hoje. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Verso 20. João 17, 20, a oração sacerdotal de Jesus. Estão assistindo aí o programa? Ou estão assistindo televisão hoje, de Satanás? Estão assistindo? Então tá bom. Ó, eu não rogo somente por estes, verso 20, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam o quê? Um. Jesus quer um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo só vai crer que Jesus veio de fato e que ele é o Senhor de tudo se a igreja for uma. Está escrito aqui, ó, para que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu acho que Deus tem um grande plano na Bolívia, hein? Porque a perseguição começou, eles vão ter que ser um agora lá, para subsistir a perseguição do Morales. Ardente prova vai vir agora. Imagina só o pessoal sendo preso por causa do Evangelho. Grande bênção. Exultai, porque é grande o vosso galardão que está no céu. A gente reclama por coisa aí boba, né? Isso é perseguição. Isso é realmente operação da guerra espiritual. Então, e Jesus fala no verso 22, eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Que glória é essa? O Espírito Santo, para que sejam um, como nós somos um. Então, o ser um é o princípio para que a oração seja ouvida. Por isso que aquele camarada que estava com um problema com o outro, lá em Mateus 18:15, tem alguma coisa contra você, teu irmão? Chama e fala, escuta irmão, vamos acertar nossa vida, vamos acertar nossa situação. Ah, mas não tem jeito não tem jeito, chama o presbítero, chama o pastor, chama o diácono, chama o amigo, vamos lá, olha, a questão é isso, eu estou pedindo perdão, ele não quer me perdoar. Ah é? Não vou perdoar, então vamos para a igreja. Diga à igreja, se ele perdoar, aceitou a igreja, tudo bem, se não aceitou, considera-o como gentil, quer dizer, não é mais cristão e publicano. Engraçado, Jesus falou, diz-eu à igreja. Ué, não havia ainda o Pentecoste, mas ele já estava profetizando sobre a igreja. Questão de relacionamento dentro da igreja e como tratá-la. Fala, irmã. Pastor, é embasado nesse texto que as igrejas mais tradicionais deixam alguém de banco quando comete algum pecado? Sim, ou melhor ainda, ou põe o indivíduo na assembleia para resolver o problema dele, que é mais comum. Ó, tem um problema tal, como nós vamos julgar? E coloca às vezes confrontando as pessoas, o que é certo. Acontece que esse esquema, chamado esquema de assembleias, não Assembleia de Deus só, a Assembleia, a Batista tem isso, a Presbiteriana, ela resolve as questões dos membros. Agora, as igrejas episcopais, o que é uma igreja episcopal? O regime episcopal é um regime diferente, não existe assembleia para definir as coisas. Existe um colegiado de diretoria, formado por pastores, líderes, que definem com o pastor as diretrizes da igreja. O povo, ele já não participa do comando, mas ele participa do corpo. Mas aí que está, mas perde-se um pouco essa essência de cuidar de cada vida, como acontece nas igrejas que tem, vamos dizer, por ser menor a quantidade de pessoas, um acompanhamento maior das pessoas. Você consegue fazer isso. Você entendeu? As questões são mais resolvidas, mas em todos os termos tem que ser. Aqui é assim, a pessoa traz para mim um problema, eu tento resolver, não consigo, levo para os pastores, levo para o âmbito geral, para resolver o problema. Temos que ter comunhão, temos que ter perdão, temos que ter alegria e amor, senão o Senhor não nos ouvirá. Amém? Tanto é que o marido que briga com a mulher, olha o que acontece. Deus me deu agora esse texto, Adelaine, 1 Pedro, capítulo 3, abra lá. Olha essa aqui pirata, você que nunca brigou com ninguém, é bom saber, só lendo na Bíblia, porque você não briga. Isso é um amor. Sua namorada. 1 Pedro, capítulo 3, olha o que diz a Bíblia. Verso 7. Olha só.
igualmente vós maridos, coabitai com as mulheres com entendimento. Quer dizer, é melhor não falar muito, certo? Né, Fernanda? É melhor ficar quieto, vai dar problema, então não abre a boca. Dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Sabe o que é co-herdeiro, irmã? Se ela entra, eu entro, se ela não entra, eu não entro. Co-herdeiro. Sério isso? Então olha só, para que não sejam impedidas o quê? As vossas orações. As orações são impedidas quando as questões em casa não são resolvidas. E por que é nas costas do homem? Porque o homem é o elo mais forte, a mulher é o vaso mais fraco. Então é desproporcional. Por isso que bater em mulher é crime não só no mundo físico, no mundo social, como também no espiritual. Grave, porque Cristo nunca bateu na igreja. Pelo contrário, ama, respeita, adorna, faz de tudo por ela. E tem um marido que bate na mulher. Se toma uma, então, meu Deus, e bate. E Deus não gosta disso. Biblicamente, as orações desse homem serão bloqueadas. Está escrito aqui, ó, impedidas. Então a questão é séria. A questão da oração é uma questão séria. Amém, irmãos? Então, vimos aí os princípios. Fala, irmã. O César está perguntando aqui na internet, quando é o pastor que não quer perdoar, por exemplo? Meu Deus, pastor que não perdoa não é pastor. Pastor tem que perdoar. O pastor, ele tem que, infelizmente, queira ele ou não, engolir o sapo. Porque a ovelha, ela é cega. Quem conduz o rebanho, quem é? O pastor. Ele vai ser cobrado pelo rebanho. Está lá em Hebreus, capítulo 13. Abra lá. Pensa que eu vou proteger pastora? Por isso que eu sou meio mal falado pelos pastores. Não daqui eles me amam, senão eu não estaria aqui. Mas tem pastor que não gosta de mim porque eu falo a verdade. Vou ficar lisando o pastor? Ué. Olha, Hebreus capítulo 13, no verso 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. Então, ou vossa alma. O que o pastor tem que fazer? Velar a alma, orar por ela, como aqueles que hão de dar conta delas. Então Jesus vai chegar para o pastor e falar: escuta, cadê aquela moça, a dona Maria Josefa, cadê aquela fulana? Aí o pastor vai falar: olha, Senhor, eu orei, mas aí ela saiu da igreja, ligamos para ela tinha ido em outra igreja, fizemos uma visita, ela não quis mais voltar, fizemos o que pudemos. Então vai dar conta e o pastor vai responder. Olha aqui, ó. Aí ele fala assim, ó: como aqueles que hão de dar conta, para que o façam com alegria. Por exemplo, aí chega aqui, por exemplo: Lenilton, cadê o Sérgio, o Japa, que você ajudou a formar na fé? Está aqui, Senhor, é um pastor hoje, está pregando no Japão, está com uma equipe lá, com a Érica, com o Ricardo, e que outros japoneses e outros curiosos que foram para o Japão, aproveitadores, estão tudo lá no Japão, primeiro mundo. Vai junto, também o Wendel, também que é Inés, está aqui, Jesus. Então vai responder com alegria e não gemendo. Como é gemendo? Senhor, cadê o fulano, o Zezinho da Mangueira? Senhor, ele sumiu, Senhor, fomos visitar, insistimos, ele nos pôs para fora da casa dele, Senhor, gemendo. Senhor, nem me fale, Senhor, gemendo. Olha aqui, ó: para que não o façam gemendo, porque isso não vos seria útil. Não será útil quando um pastor for falar de uma ovelha lá no céu. A coisa vai ser clara, não vai ter como fugir. Por isso que eu digo que aqui no mundo hoje as coisas têm que ser acertadas. Eu tive um diácono Piotto. O Piotto era fantástico, ele trabalhava na Volkswagen também. Eu era médico da Autolatina na época, isso faz 20 e poucos anos. Ele era um diácono exemplar. Aí ele pegou um câncer no pulmão, nunca fumou, mas pegou um câncer bravo no pulmão e sabia que ia morrer. Pois ele foi ligando um para um da igreja
para saber se estava tudo certo na vida dele com a pessoa. Ele me ligou, eu já estava aqui em Alphaville, em 99, falou, pastor Lenilton, tudo bem? Eu falei, puxa, Piotr, como vai? Ele falou, eu sei que eu não vou durar muito, mas eu quero dizer para o senhor tem alguma coisa contra mim? Eu falei, nunca. Eu tenho que dizer para você que você é um dos melhores diáconos que nós tivemos. Homem que servia. Eu fazia um programa de rádio na década de 90, na Rádio Tupi Mundial, ele me acompanhava. Era aquele que servia mesmo. Fazia toda a parte de sonoplastia do programa, fantástico. Servia na igreja, não poupava tempo para isso, nada. Era um homem de Deus. E Deus o levou, mas ele se preparou. Então nós temos que acertar a vida aqui, porque esse tribunal aqui tem remédio, lá em cima já não tem mais remédio. Não adianta você querer pedir perdão lá, peça perdão aqui, faça o bem aqui, visite aqui, dê presente aqui, dê bombom aqui, dê flores aqui, fale o que você tiver que falar de bom aqui e não depois. Depois não tem mais jeito, a vida é muito rápida, Quanto tempo nós temos de vida aqui? Não sei, é muito rápido. Agora há pouco eu fiquei sabendo de uma paciente minha aí que está com câncer violento. A gente pega toda hora exames aí, fica impressionado com pessoas que estão com 20 e poucos anos com tumores. Ninguém sabe do dia de amanhã. Morreu aquela moça que cantava nos Cranberries. Poxa vida, a moça morreu 46 anos, nunca mais. Acabou a fama, acabou o dinheiro, acabou tudo. Por quê? Porque a vida no mundo só serve para nos preparar para o futuro. Só para isso. Amém, queridos? Então, amados, o propósito, em primeiro lugar, é que nós oremos sem cessar. E por que orar? Por tudo. Nós temos que aprender a orar por tudo. Tudo tem que ter oração antes, senão não acontece. Até para Jesus vir no mundo, tinha gente orando. Lá em Lucas capítulo 2, olha só. Em Lucas capítulo 2, glória a Deus. Será que eu tirei a dúvida do rapaz aí? Será? Pastor que não perdoa, ele é pastor não, né? Não, é o César. Ah, que bênção. Olha, Lucas capítulo 2, verso 25, olha só. Havia naquela época, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com ele, sobre ele. Veja bem, havia homens de Deus no Velho Testamento e no Novo, antes do Pentecoste, mas que o Espírito estava sobre ele. Jesus lá em João 14 falou uma coisa importante: eis que o Consolador já está convosco, mas estará em vós. É diferente. Estar com é diferente de estar em. Todo mundo que é crente tem o Espírito Santo com ele, mas nem todos têm o Espírito Santo nele, só os que são batizados no Espírito. Uma coisa é o Espírito me proteger, estar comigo, ele me ensinar a andar, estar sobre mim. Outra coisa, o Espírito está dentro de mim. Isso é batismo do Espírito Santo. E este homem tinha o Espírito sobre ele, não dentro dele, porque o Pentecostes só aconteceu com Pedro 50 dias depois que Jesus subiu. E fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Criador do Senhor, o Cristo do Senhor, quer dizer. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque já os meus olhos viram a tua salvação. E olha só que interessante, no verso 36, e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era da idade avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus como? Em jejuns e orações, de noite e de dia. A mulher orava de manhã, de tarde e de noite, com 84 anos, e hoje nós não oramos meia hora sequer. Sério, não? Uma senhora de 84 anos não parava de orar e orava pela vida de Jesus. Fala, filha. O senhor falou do Espírito Santo. Qual é a diferença do batismo do Espírito Santo e do batismo com fogo? Não, o batismo com fogo é o batismo do Espírito. Porque a gente ouve falar. Não,
O batismo com fogo é o batismo do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos estudar. Vocês na escola de inteligência bíblica, vocês vão ter tudo isso a partir de agora. Amém? Então o batismo baseado com fogo, o batismo do Espírito Santo. Existe um batismo diferente, que é o batismo do amor. Esse é o terceiro batismo. Então existe batismo nas águas, batismo do Espírito e batismo do amor, que é o terceiro, é o último. 1 Coríntios 13 fala que aquele que tem um amor não precisa mais nem dom mais. O amor de Deus, o ágape. Quem mais levantou a mão? Fala, irmã. Quais principais características diferenciam o cristão batizado no Espírito Santo daqueles que não têm o batismo do Espírito Santo? Vocês estão querendo que eu fale sobre o Espírito então hoje, hein? O batismo no Espírito Santo, irmã, confere a você todos os dons e frutos plenos do Espírito. Coisas que você não conseguiria sem o Espírito. O Espírito Santo é chamado de o Consolador, ou também chamado a promessa. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos o vosso Senhor Jesus chamar. Então a promessa, que no Velho Testamento era sua promessa, veio no Pentecoste. E hoje é derramado sobre toda a carne, realmente de quem quer, porque nem todo mundo vai ter o Espírito Santo. Agora, a pessoa se converte, ela vem do mundo, ela recebe o Espírito, ela começa a ter dentro de si o agente da Trindade dentro de si. E esse agente da Trindade vai ajudar a transformação para ser uma nova criatura. Então o Espírito Santo pega a Bíblia e amalgama com o meu espírito, formando um novo espírito. Então eu pego a palavra. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu estou sendo apenas intelectivo. Quando eu tenho o Espírito Santo, essas palavras se tornam poder em minha vida. Ter o Espírito Santo dentro de si é ter o poder de Deus pleno atuando dentro do teu corpo. Você passa a ser a habitação da Trindade. Quando Jesus fala em João 14, 21, faremos nele morada, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Como se manifestará? Eu e meu Pai faremos nele morada. Isso é o Espírito Santo, porque o Pai está nos céus, Jesus está à direita do Pai. Quem é que está morando em mim? O Espírito Santo. Mas o Espírito estando em mim, o Pai e o Filho estão aqui, porque os três são um. Esse é o grande mistério da Trindade. Então quando eu digo que Deus habita em mim, é porque o Espírito habita em mim. Se alguém não foi batizado no Espírito ainda, ele tem até a companhia do Pai, mas o Pai não está habitando dentro dele, então ele não está desfrutando de toda a plenitude do Espírito com as suas benfeitorias, porque através do Espírito Santo eu sou a nova criatura que vai chegar até o padrão de Jesus. Entendeu? Muito bem. Fala. É porque ela era viúva, vivia ela no templo. É isso. Eu quero saber o seguinte, em relação à oração. A oração que tem valor é aquela que a gente ajoelha ou aquela que a gente também, às vezes, está em algum ambiente e faz intensamente? Amém. Muito boa pergunta. Então, isso é a escola de estudo bíblico. Como orar? O que tem valor? A oração que eu faço no templo? A oração que eu faço em casa, escondido, no meu quarto? Porque Jesus fala em Mateus capítulo 6, quando for orar, entra no teu aposento, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai que vem em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Essa é uma ordem de Jesus para oração individual, mas ao mesmo tempo ele fala também, Paulo fala, levantando mãos santas, onde estiver reunido, orando. Então veja bem, súplica, clamor, sozinho pode acontecer, mas quando você está em grupo, sobe como um feixe de poder. Então a oração pode ser em conjunto, a oração pode ser individual em casa, que geralmente é uma adoração, você vai ajoelhar e orar, e pode ser num ônibus. Eu estou num ônibus, sento, o que eu faço? Fecho a minha porta. O que é minha porta? Fecho a minha mente, para não ficar me distraindo, e oro ao meu Pai que vem em secreto. E meu Pai que vem em secreto me recompensa. E a pessoa que mora em 10 num quarto? Já pensaram nisso? Como é que ela vai ficar sozinha orando? Mas ela está sozinha com o Pai no coração. Porque tem gente que às vezes ora, mas está tão longe de Deus, está de joelhos pensando no que vai fazer, no que tem que fazer, no que vai ganhar, se distrai muito, porque o diabo sabe que o poder da oração é tão grande, então ele quer roubar tempo de oração e qualidade de oração. Então o diabo não quer que você ore, então você tem que insistir com o método, falar, eu vou orar, porque a gente olha, tem tempo de tomar um belo banho,
Tem tempo de conversar no telefone, de conversar às vezes no celular. Na hora de orar, Pai nosso que sai no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vossa gente, aceita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Por nosso cada dia nos sai hoje, perdoa a nossa ofensa, assim nós perdoamos aquilo que o Senhor pedido. Não. Olha, em São Bernardo, na década de 80 para 90, havia um rapaz que se converteu numa igreja tradicional, daquelas igrejas que não podia nem usar bigode. Mas ele tinha tanto temor do Senhor, que ele de madrugada, na hora de orar, ele punha o terno para orar. Vocês acreditam? Você fala, mas é ridículo. Não, mas ele fazia isso por temor do Senhor. Ninguém estava vendo, é que nós sabíamos. Mas ele não fazia isso para os outros verem. Ele fazia para quem? Para Deus ver. E Deus honra, porque é uma atitude de temor e obediência e reverência ao Senhor. Por isso que nunca critique mulheres que vão orar com o véu. Elas fazem isso para o Senhor. Muitas fazem porque é obrigada. Mas se elas fazem para o Senhor o faz. Aquele que come para o Senhor o come, diz lá em Romanos capítulo 14. O que não come para o Senhor não come. O que guarda o dia para o Senhor o guarda. E ninguém julgue o servo alheio, porque o servo é de Deus. E ele faz isso para Deus e Deus se agrada. Eu aprendi isso. Eu estou usando barba, mas há 30 anos atrás eu fui pregar numa igreja, Assembleia de Deus Madureira, e falaram assim, o senhor usa barba? Eu estava de barba, não sabia que não podia usar barba. Falei, meu Deus, que vergonha. Aí eu perguntei assim para o diácono, por que a igreja está vazia hoje? É o último capítulo da novela do Roque Santeiro. Falei, a barba não pode, mas o Roque Santeiro pode. Preguei de púlpito isso. O pessoal veio para frente ajoelhado, porque renunciando às novelas. Que eu falei, o que adianta? Aqui tá puro e aqui está contaminado. Falei assim na igreja. O que adianta limpar o copo por fora? Se o interior está cheio de rapina, limpa o interior e o exterior também vai ficar limpo. Mas nunca julgue ninguém, porque aquele que faz para Deus o faz. Oração. Então eu posso orar sozinho. Olha, uma vez eu estava para ser assaltado e aconteceu o assalto. Eu não era de Jesus ainda, mas na hora que eu vi o assaltante, eu falei, Senhor, me ajuda. Eu tive a presença plena de Jesus ali. E não era nem de Jesus ainda, mas Deus guarda. Deus livra os filhos dele. Amém? Fala, querido. Você imagina. Glória a Deus. Então Deus conhece os pensamentos. Então a oração em silêncio funciona. Agora tem a oração de comando, que nós vamos aprender em outro dia, que é a oração que você olha e fala assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, te levanta agora. Aquilo é oração de poder. Você comanda e o céu acompanha na hora. O céu acompanha na hora a tua palavra, a tua boca. Te amarro em nome de Jesus, é uma oração. Oração é tudo que sai da orar, é falar e ação. Oração. Sai da minha boca um poder, porque a palavra é um poder, a oração é um poder. Amém? E é um poder que tem que ser feito para tudo. Fala, Eli. Pastor Neil, qual é o impacto espiritual você orar na madrugada, por exemplo, às 3 da manhã? Vou dizer para você, às 3 da manhã é o horário mais nobre para orar. 4 horas já tem gente trabalhando. 2 horas tem gente chegando. 3 horas, foi feito um estudo, 3 horas é o auge da madrugada. É o auge. Agora não é só por isso. 3 horas da madrugada é o horário que se opõe às 3 horas da tarde, que é a hora que Jesus expirou, é a hora que Jesus entregou a sua vida. É o auge de Cristo, 3 da tarde. Ora, o auge das trevas é às 3 da manhã, é a hora que os demônios se levantam. Então existe um segredo, quando você ora às 3 da manhã, pode ver, Deus faz, quando te acorda perto das 3 da manhã. Dona Zeni, cadê Dona Zeni? Que hora que a senhora acorda para orar? 3 da manhã. Que hora que a Ana Paula ora de madrugada? 3 da manhã. Então às 3 da manhã é o horário pontual, é o horário da guerra espiritual. E é o horário que menos tem gente acordada. É o horário que menos tem gente acordada, com certeza. Entendeu? A nível hormonal é o horário de queda hormonal, é a hora que a melatonina está lá em cima do sono. Quem ora às 3 horas está vencendo a carne e vencendo os demônios. Fala. Eu li 1 João capítulo 5, verso 14. Ah, desculpa. Então, e daí? É isso aí.
Isso aí. Então, você tem que conhecer a mente de Cristo. A mente de Cristo é o que? A Bíblia. A Bíblia. Senhor, eu quero um marido para mim. Aí Deus pode te dar. Mas Deus não sei se Ele vai te dar se você não escolher. Você tem que orar mais especificamente. Porque depois vem um traste e você fala, eu pedi, mas você não soube pedir. Não é verdade? Tem gente que fala, eu quero um filho, mas tem que saber pedir. Às vezes não era para ter. Não sei, depois que tem, ai que vida difícil, mas você pediu. Às vezes Deus não dá alguma situação porque Ele sabe que é melhor para você. Mas você tem que escolher. Eu não creio que Deus vai dar marido nem mulher para ninguém. Porque a única mulher que Ele arrumou, que foi para Adão, o que Adão falou para ele? A mulher que tu me deste e me enganou. Jogou na cara de Deus. Pode lá primeiro, é Gênesis capítulo 3. Cadê Eva? O que aconteceu, Adão? A mulher que o Senhor me deu. O Senhor me deu. Tirou daqui, ó. Me enganou. E eu comia fruto. Jogou nas costas da mulher a culpa. Aí por causa disso veio a maldição. Com dor conceberás. Com dor terás filho. Multiplicarei a tua conceição. Por que multiplicar? Porque havia uma dorzinha de parto. Não era para ser tão grande. Aí Deus multiplicou a dor. Porque era para ter filhos normais. Adão e Eva deviam ter filhos normais. Quem falou que não? Ué, por que havia aparelho reprodutor? Era para ter filho. O que não podia entrar é a malícia do diabo. É isso que entrou. Porque homem, marido e mulher, depois que casam, acaba a malícia. Quando estão namorados, é uma malícia só. Quer ir para lá, quer ir para cá, e mini saia para o namorado ver, e ele põe gel no cabelo, os que tem cabelo, né? Para a namorada ver, e tal. Depois que casa, fica tudo arrepiado, né? Ela com aquele mau hálito, e fica assim. Acaba a vaidade, acaba a malícia. Adão e Eva estavam nus no paraíso e não se envergonhavam. No casamento, depois que casa, também não há mais vergonha. Por quê? Porque acabou a malícia. O diabo colocou a malícia do sexo dentro do casamento. Tanto é que na hora que Adão e Eva caíram, o que eles falaram? Estamos o quê? Nus. Então, o nudismo é a prova de que o sexo tem parte com a queda do homem e da mulher no Éden. Porque se fosse a orelha, taparia a orelha. Se fosse a boca, o problema taparia a boca. Mas eles taparam o quê? Os genitais. Então os genitais foram um problema na relação do homem com a mulher, como é hoje. O maior pecado que existe é ligado ao sexo. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo, desse Espírito maravilhoso que nós falamos. É um problema. E o que o mundo tem hoje? Problema do sexo, homossexualismo, pederastia. Ai, não pode falar. É tão sério o diabo nessa guerra, que é assim, se você falar, o camarada é gay, ele pode te processar. Os crentes têm que morrer, não acontece nada. Judicialmente você tem que sofrer mesmo. Agora o gay não pode nem ser chamado de gay, porque ele se ofende. Ele tem um sentimento perverso, como está em Romanos capítulo 1, é um sentimento terrível, perverso, colocado pelo mal, porque o homossexualismo não é de Deus. Mas eu não aguento me segurar. Cala essa boca. Cala essa boca, rapaz, em cima de mim. Ô menina, que agora tá na moda o lesbianismo, né? Mulher, homem. Que é isso, rapaz? Mas o senhor é contra isso? Não, eu não sou contra os gays, a pessoa. Contra a atitude maligna. Porque a Bíblia fala em Hebreus 12:4, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Então, o que eu não quero, eu vou vencer. Se a pessoa que vai morrer por causa do cigarro, ela para de fumar, por que o gay não para de ter relações homossexuais? E muda de vida. Mas eu preciso me tratar. Então vá no médico e se trate. Tome hormônio masculino. Mas aí vai ficar bom para a mulher também. Bom, então isso é vergonha. Então tem gente que não adianta nem com hormônio. Então aí é problema psíquico. É complicado isso. Eu trabalho com isso. Abra o jogo. Estão falando mal de mim, não tenho mais nada a perder, ninguém paga minhas contas, pelo contrário, só me sugam. Então, só me sugam. Cansei, falo mesmo.
falo claro, Deus não tem nada a ver com este mundo maligno de Sodoma e Gomorra, porque o homem gosta da carne, mas Deus quer você no espírito. A carne dura um momento, o espírito é para sempre. Semeia lá em cima para que você possa merecer ir para o céu, senão a coisa vai ficar feia. E não diga que eu não falei. Estava ouvindo aqui com a dona Zenir, falei, dona Zenir, a coisa é muito séria, não vale a pena não ser de Jesus, não vale a pena. Se você está me assistindo, não se converteu ainda, abra os olhos, cuidado, você pode amanhã não acordar, você não sabe. Teve uma paciente hoje que o pai ficou internado e com muitas dores. Aí para ele se converter, tiraram os aparelhos e falavam, aceita Jesus, o homem morrendo de dor. Não era hora aquela hora, o cara morrendo, não, me põe o aparelho de novo, não, aceita Jesus, aceita Jesus. Falei, meu Deus, que tormento. As pessoas são bizarras. Prega agora, prega enquanto a pessoa está viva. Pensou nele, ora por ele. Temos que orar por todos. 1 Timóteo, capítulo 2, estou acabando. Vanessa, estou acabando, espera aí. Vanessa, depois tem um aviso. Ela vai pegar as inscrições do workshop. 1 Timóteo, capítulo 2, olha lá. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações. 1 Timóteo 2:1. O que é deprecação? Suplicar. O que é suplicar? Insistir. É falar, é insistir, suplicar. Orações, intercessões e ações de graças. O que é ação de graças? Já estou agradecendo, glória a Deus. Ah, mas a coisa não aconteceu, glória, graças a Deus. Isso é ação de graças, por todos os homens, pelos reis. Então tem que orar pelo Zé Dirceu. Eu sei que é difícil, mas tem que orar. Pelo Lula, tem que orar. Olha aqui, ó. E por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Olha aqui, ó. Em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, agrada a Deus quando você ora por tudo e por todos. Deus sabe que você sabe que Ele é todo-poderoso e que Ele faz o que Ele quer, mas Ele quer trabalhar com você. Se você orar, as pessoas são abençoadas. Você possivelmente é fruto de uma oração. Você está aqui por causa de orações que fizeram por você. Paulo clama para orar por ele. Romanos 15, 30. Abra lá. Eu acho que a gente vai ter que estender esse assunto em outro dia, viu? Eu vou ter um dia sobre oração de novo, no novo ciclo, que vai começar em fevereiro. Hoje foi só um couvert. Cadê o Leandro? Leandro, cadê o Leandro? Está gostando, Leandro? Estou feliz de você estar aqui. Quem veio pela primeira vez hoje, levanta a mão. Sua irmã, eu sei, está aqui. Quem mais veio pela primeira vez? Lá atrás, nossa querida irmã, que bom. Está gostando? Ou está chato? Preferia estar assistindo o Ratinho de Satanás? É? Não, porque, né? Fazer o quê? Tem gente que gosta lá, né? Romanos capítulo 15, verso 30. Olha aqui, ó. Olha o que Paulo fala. Olha que coisa linda. Rogo-vos, irmãos. Rogar é implorar. Rogando, estou implorando. Por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Olha que clamor, Toninho. Que combatais comigo nas vossas orações por mim, a Deus. Olha o que ele fala. Rogo-vos que combatais comigo nas vossas orações por mim. Quer dizer, orem por mim, em outras palavras. Vamos combater juntos. Ele está clamando. Olha quanto texto. Não tem por que não orarmos. E orar por tudo. Por tudo. Pelas pessoas, pelo que vai acontecer e pelas coisas que você precisa também. Filipenses capítulo 4. Abra lá. Nossa, abri em cima. Olha lá. Verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. A inquietude traduz falta de confiança e de fé em Deus. Eu preguei isso domingo, acho que retrasado,
sobre confiança. Quem assistiu minha pregação aqui sobre confiança na igreja? Onde vocês estavam? Estavam na praia, né? Vocês estavam viajando? Semana retrasada? Você não estava aí, Laí? Vocês não viram eu pregando sobre confiança em Deus? Vocês não viram? Eu preguei que o homem tem todas as chances de... Deus, olha só, Deus confia no homem, mesmo tendo todos os porquês de não confiar. Deus confia no homem, tendo todas as condições de não confiar. Agora, o homem não confia em Deus, tendo toda a condição de confiar. O contrário. Então, olha, Filipenses 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Vocês entenderam? Sejam as vossas petições. Eu preciso disso, preciso daquilo, Senhor, eu preciso. Sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas. Por quê? Porque daí o diabo vai ver que você confia nele. O diabo fala, ele está pedindo para Deus e Deus vai dar. Deus vai dar, está aqui, ó. Diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Já vou agradecendo. Já vou fazendo como se já tivesse recebido. Por quê? Porque Ele vai dar. Amém? Olha aí, ó. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E Paulo, nós temos que orar uns pelos outros. Estou acabando. Colossenses 1, verso 3, na outra página, abra aí, ó. Colossenses 1, 3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Temos que orar uns pelos outros. Quem está orando por mim aqui, levanta a mão. Não mintam. Está orando por mim mesmo, Eduardo? Está orando, Ricardo? Pois eu vou orar por vocês sempre. Amém. Você não está orando por mim, né, Ricardo Morari? Então, ora agora. Eu vou orar agora. Ele dorme, está certo. Mas olha, uma coisa é verdade, ele fala a verdade. É difícil termos ânimo para orar. Não é fácil, porque o diabo não quer que você ore. Então na hora de você orar, você fala, parece que vem alguma coisa contrária. Eu acho que todos os demônios se põem contra. É muito mais prazeroso falar, bom, agora é minha hora de assistir uma série. Netflix, 15 conto por mês, não é nada, né? 15 continhos, vou assistir o que eu quiser. E isso é gostoso. Agora, eu vou dobrar o joelho, ficar lá pedindo para os outros. Isso é agradável a Deus. E na hora que você busca o interesse do próximo, Deus te dá o que você precisa. Fala, Eduardo. Pastor, e é um texto da Bíblia que mostra, por exemplo, quando tem uma pessoa, o senhor saiu, viajou para fazer uma aula. Eu não estou sabendo, mas aí Deus me para em determinado momento e diz, interceda por ele. Sem dúvida. Não estou sabendo de nada. Me mostra onde é que tem isso. Porque acontece com a gente. Sim. Toda uma dificuldade, aí Deus te... Não existe um texto que fale assim, interceda por ele, toque. A verdade é que nós oramos uns pelos outros. Ó, em Colossenses capítulo 4, olha aqui, ó. Eu estou dizendo um momento Específico. Por exemplo, o senhor está numa enrascada, está precisando de ajuda de oração lá. Eu estou sabendo de nada, ninguém está sabendo, o senhor está sozinho. Aí Certo. o Espírito Santo vai lá e me diz para te dar agora, ora com ele. Ora agora. Isso acontece. Essa passagem aí fala do Etíope, né? Ele estava lendo a Bíblia. O Espírito Santo levou Felipe. Mas aí é bem evangelismo, porque Deus, quando quer uma pessoa, por exemplo, eu vou te contar. Quem estava orando? Vou te contar agora, Atos capítulo 10. Quem é? Cornélio. Estava orando e fazendo o bem e dando esmolas. Aí Deus falou assim para Pedro: Pedro, tá vendo aqui? Deus deu uma visão para Pedro. Tá vendo um lençol cheio de animais? Desceu assim: mata e come. Pedro falou assim: eu sou judeu e não como coisa imunda. Aí Deus falou assim: não chameis imunda as coisas que o Senhor santificou. Aí ele acordou na hora, teve de novo a visão, acordou, chegou um mensageiro e falou: escuta, Deus deu uma visão para um tal de Cornélio que mandou chamar você lá em Jope. Aí ele na hora: quem é Cornélio? Romano. Ele falou que você tem alguma coisa para falar para ele, ele não sabe o que é. Ele falou: já entendi, vou lá pregar o evangelho. Perguntei isso para o senhor, Então, no sentido de falar que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos e Romanos capítulo 8 fala isso. enquadra nisso.
Enquadra. Ele pode despertar os Mas isso sim, mas ao mesmo tempo, Eduardo, esse Romanos 8 que diz assim, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e é esse Espírito que examina os corações, porque não sabeis como pedir como convém, mas o Espírito sabe, é isso que diz a palavra. Isso é bem ao contrário, é o dom de línguas. Quando você está numa situação que você não sabe nem o que pedir, você começa a falar em línguas. E aí o Espírito está usando a tua boca com gemidos inexprimíveis para atingir o coração de Deus. Aí já é uma coisa muito pessoal. Amém? Mas esse exemplo do etíope, de Atos 8, e de Atos 10, do Cornélio, são bons exemplos que o Espírito tocou um e o outro para fazer a obra de Cristo. Olha em Colossenses capítulo 4, estou acabando, irmãos, é que a Vanessa está desesperada para fazer inscrições, tadinha. Olha aí, seu marido está esperando em casa ou não? Cadê o seu marido? Que lindo, é demais. Olha aí, Colossenses 4, verso 2. Perseverai em oração. Olha quanta coisa. Velando nela com ações de graças. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Olha que texto bom para pregar de quarta-feira lá sobre a porta. Olha aí, ó. A porta da palavra. Se eu não orar, se os irmãos não orarem uns pelos outros, Deus não vai abrir porta da palavra. Está escrito aqui, ó, prega como? Olha aqui, ó, orando também justamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Amém, irmãos? Então é muito sério. Dá para falar esse assunto a noite toda. Vou encerrar agora. Efésios, capítulo 6. Nós temos vários pastores aqui, agentes secretos, viu? Eles pregam por aí, chega aqui, fica quietinho, não fala nada, mas glória a Deus. Deus vai pegá-lo qualquer hora, vai pregar dia e noite sem parar, não vai ter tempo de nada mais. Ó, você é um pastor também, você sabe disso, em potencial, você mesmo. Ó, a sua esposa está bebendo da palavra, ela ama a palavra. Quem gosta de Jesus ama a palavra, né? Ama a palavra. Efésios 6, 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então é orar sem cessar. Está aqui, está ali, está orando, glória, glória, glória. Está no carro, está orando, glória, glória, Senhor abençoa. Aí pensou, veio na cabeça o Ricardo, Senhor abençoa seu filhinho. Veio na cabeça lá o pirata, Senhor livra o pirata dos 7 mares, em nome de Jesus. Está lá em Mato Grosso, visita os irmãos, visita seu Ítalo lá, visita. Hoje eu não lembrando do seu Ítalo, vamos lá, Senhor abençoa as irmãs. Aquele irmão cujo nome eu não sei, do Reaja lá atrás, entendeu? Orando sempre, mas Deus sabe, examina os corações e vai formando uma rede de cobertura. E o diabo fica louco com isso. Olha aqui, ó. E vigiando nisso com toda perseverança e súplica como? Por todos os santos. Para acabar, Deus mandou eu falar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, abra lá. Estou acabando. É que se vem na cabeça eu não posso deixar. Olha aí, essa é boa também. Olha aqui, ó. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Regozijai-vos sempre, verso 16. Verso 17. Orai sem cessar. Orar sem cessar. Como orar? Como orar e quando? E as maneiras de orar, nós vamos falar na segunda aula sobre oração. A oração do Pai Nosso, nós vamos destrinchá-la todinha. Dá uma pregação a oração do Pai Nosso, que é a oração base, é a oração clássica, é a oração exemplo. Mas uma coisa é fato: em 1987, o Paul Yong-Shu teve no Chile, num grande congresso mundial. E lá o pastor Marcos, que é pai do Abner, quem conhece o Abner, que não está aqui hoje, mas deve estar nos assistindo. O Abner, pastor Abner, loirinho, o pai dele teve nesse congresso, com milhares de irmãos. Ele foi enviado para lá na época, eu era ainda recém-convertido, em 87. E o Paul Yong-Shu estava lá. Aí o Paul Yong-Shu, que detinha, eu não sei se detém hoje, mas uma das maiores igrejas do mundo, disse o seguinte: irmãos, vou dar o segredo de ter a maior igreja do mundo. Todo mundo pegou a caneta, o papel. Vou contar o segredo. Ele falou assim: eu oro 4 horas por dia no meu quarto de oração. Aí o pessoal pegou a caneta e guardou no bolso. E todos os meus líderes oram
2 horas por dia. E todos os irmãos da igreja têm que reservar 1 hora para ter intimidade com Deus por dia. Então você não precisa estar orando sem parar 1 hora. Seria bom, mas você pega e lê a Bíblia, faz um culto pessoal. Lê a Bíblia, adora a Deus, louva a Deus, chora, conta os seus pecados. Por quê? Confessando os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Amém? E propiciar em nós a misericórdia. Então oração não é só Pai Nosso, não é só Senhor abençoa fulano, não. A oração é toda conversa com Jesus, é toda comunhão sua com Deus, é o ambiente pessoal que você firma para Ele, ou na sua cama, ao deitar, ou no seu escritório, ou no seu quarto particular, ou quietinho numa sala que você tenha, que não tem muita gente ali, mas você pode estar com Deus em particular. Amém? Ou no banheiro. Eu, como médico, era da Santa Casa e era perseguido pelos médicos. Esse cara virou crente, virou pastor e começou a falar de mim. Sabe o que eu fazia? Eu ia para o banheiro, dá licença, ia lá e clamava: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Aí Deus abençoava o pronto-socorro. Por castigo não vinha nenhum doente. Para os médicos, castigo para eles. Eu glorificava. E que vinha, eu tratava, Deus curava. Orando no banheiro escondido, porque tinha que orar. Temos que orar e o Senhor vai abençoar. Fala, irmão. Quem levantou a mão? Ninguém levantou a mão? Nenhuma dúvida a mais? Fala, querida. O Ariel já perguntou sobre isso, só para eu pensar. Eu tenho uma certa dificuldade em orar em voz alta. Então, o poder da oração e o pensamento é o mesmo que orando em voz alta? Você não precisa gritar. Imagine se você tivesse, por exemplo, com uma edema de cordas vocais. Não vai orar por causa disso? Lógico que Deus olha os corações. Agora, se você puder comunicar isso com a sua boca, é interessante. O falar é bom, falar. Mas tem um momento, você está num assalto. É um assalto, todo mundo quer. Você começa a orar ali, vai falar alto. Apesar que o certo é isso, né? Te repreende em nome de Jesus, né? Pode acontecer. Mas você vai estar em oração. E Deus pode te livrar até por causa do teu espírito de oração. Andar em espírito não é falar. Andar em espírito é orar no teu espírito. O teu entendimento está orando. Você não está com maus pensamentos, você está orando ao Senhor. Você não está pensando em besteira, você está glorificando a Jesus. Está pensando em coisas de Deus, em abençoar a igreja, abençoar seus irmãos. Em que fazer para agradar a Deus. Isso é oração. Então não precisa falar alto. Uma coisa séria, na igreja, tem igreja que é assim: vamos orar, irmãos. A turma fica e você não consegue nem prestar atenção na sua oração. Eu acho errado, porque a Bíblia fala que quando um profeta fala, os outros se calem. E mais, se todos falarem língua estranha, diz Paulo lá em 1 Coríntios 14, como dirá o amém se eu não estou entendendo nada? Então o amém é o seguinte: se houver línguas tem que haver interpretação, aí eu digo amém. Agora, se eu for orar 1 hora no inteligível, os outros dizem amém, mas não ficam competindo para ver quem ora mais alto. Eu acho isso errado, porque você confunde as pessoas. E quem é visitante então detesta. A Assembleia de Deus Antiga, quando eu fui a primeira vez, eu pensei: não vou ficar nessa igreja. Lá no Requidão, lá no Ipiranga, em 1986, eu entrei na igreja vestido de cocotinha, sabe, camisetinha aqui assim, não tinha barriga nenhuma, era chapado assim, mais que o Sérgio assim. Aí entrei com o cabelo assim, cabeludo assim, cabelo meio transadinho assim. Entrei na Assembleia de Deus, eu olhei aquelas mulheres com aquele saião, aquele cabelão, aquele cocão que a Kézia lembra, na antiga, Assembleia antiga. Eu falei: o que eu estou fazendo aqui? Aí Deus falou: sai dessa e vai lá na Vila Mariana, numa igreja mais avivada. Deus me tirou dali. Mas o pessoal começou a gritar alto, eu não ouvi mais nada, eu não entendia nada. Eu falei: o que eu estou fazendo aqui? Agora, a oração tem que ser inteligível. Eu oro, os irmãos ouvem e dizem amém. Amém, irmãos? Amém. Qualquer dúvida, a gente vai voltar a esse assunto no futuro próximo, em nome de Jesus.